Tem alguma coisa errada nessa história de Gabriel Bortoleto. E não é pouca coisa. Enquanto muita gente discutia apenas se o brasileiro virou alvo de equipes grandes, um detalhe muito mais importante começou a aparecer nos bastidores. A Audi não parece estar só observando o mercado, mas tentando se antecipar a ele. E isso muda completamente o peso dessa movimentação. Quando uma equipe acelera antes das outras, pressiona timing e tenta se posicionar em silêncio, o assunto deixa de ser simples interesse e passa a ser estratégia de poder. Nos últimos dias, ao cruzar desempenho, contexto de 2026, movimentação de mercado e o perfil que a Audi precisa para a nova fase da equipe, uma leitura começou a ganhar força. A pergunta agora não é só quem quer Bortoleto. A pergunta real é outra. A Audi já está tentando tirá-lo do alcance dos rivais antes que o paddock inteiro entenda o tamanho dessa jogada? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta, como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Existe um padrão acontecendo e ele não apareceu nas manchetes. Enquanto muita gente ainda tenta entender o futuro de Gabriel Bortoleto, uma equipe já parece ter passado dessa fase. E isso muda completamente a leitura do que está acontecendo agora. O primeiro sinal não veio de anúncio oficial, nem de contrato divulgado. Veio do comportamento interno das equipes. E no paddock, comportamento sempre entrega mais do que discurso. Bortoleto deixou de ser tratado como promessa em desenvolvimento. Ele passou a ser tratado como ativo estratégico. E isso aconteceu rápido demais para ser ignorado. Equipes como Williams começaram a se movimentar. Estruturas ligadas à McLaren também entraram no radar. Tudo dentro do esperado. Mas tem um detalhe que começa a separar essa história do normal. Enquanto algumas equipes analisam, uma já parece ter decidido agir. A Audi não entrou nesse cenário como quem observa. Entrou como quem precisa resolver. E quando uma equipe entra assim, o jogo muda. Porque na Fórmula 1, timing não é detalhe. Timing é vantagem competitiva. O ciclo que está se formando para 2026 não é só uma troca de regulamento, é uma redefinição de forças. E quem acerta agora, carrega vantagem por anos. Quem erra, paga caro depois. A Audi sabe disso. E o comportamento recente mostra exatamente isso. Movimentos antecipados, pressão por definição. Decisões acontecendo antes do mercado amadurecer. Isso não é comum. Quando uma equipe acelera antes das outras, normalmente existe uma leitura interna muito clara. Uma leitura que ainda não virou consenso. E aqui entra o ponto que pouca gente está conectando. Bortoleto não chama a atenção só pelos resultados. Ele chama a atenção pela forma como compete. Gestão de corrida limpa. Controle emocional acima da média. Capacidade de adaptação que não costuma aparecer tão cedo. Dentro das equipes, isso pesa muito mais do que números isolados. E tem mais. O nome dele não está forte apenas por desempenho. Está forte porque foi validado por quem tem peso real dentro da Fórmula 1. A influência de Fernando Alonso nesse processo não é um detalhe lateral. Ela muda a forma como o mercado reage. Quando um bicampeão mundial coloca seu selo em um piloto, o paddock não ignora. O paddock recalcula. Williams enxerga reconstrução. Outras equipes enxergam oportunidade, mas a Audi enxerga encaixe perfeito. E isso cria um cenário completamente diferente.
Porque quando uma equipe encontra o perfil exato que precisa, ela não entra em disputa aberta. Ela tenta fechar antes da disputa existir. E é exatamente isso que começa a aparecer agora. Conversas mais diretas, movimentos menos expostos, tentativas de acelerar decisões antes que o mercado inteiro reaja. Isso não parece mais uma disputa tradicional. Parece uma tentativa de retirar Bortoleto do alcance, antes que outras equipes consigam reagir no mesmo nível, antes que o valor dele suba de forma inevitável. E aqui está o ponto mais sensível de toda essa história. Quando um talento começa a ser percebido como raro, o jogo deixa de ser negociação, passa a ser antecipação. A Fórmula 1 já mostrou isso várias vezes. Pilotos que poderiam ter seguido caminhos diferentes. Mas alguém chegou primeiro. Agora observa o cenário completo. Uma equipe que precisa acertar. Um novo ciclo se aproximando. Um piloto em ascensão acelerada. E um mercado que ainda não reagiu totalmente. Essa combinação não aparece sempre. E quando aparece, quem entende primeiro age. A Audi não parece estar esperando confirmação pública. Está se movendo com base em leitura estratégica, e isso explica por que o comportamento foge do padrão. Enquanto muitos ainda discutem possibilidades, a decisão pode já estar sendo construída em silêncio. E quando isso acontece na Fórmula 1, quando finalmente vem à tona, já não há mais disputa real. Agora a pergunta muda completamente. A Audi está um passo à frente ou as outras equipes ainda têm tempo de reagir? Porque se esse movimento estiver mesmo em andamento, talvez a decisão mais importante envolvendo um piloto brasileiro nos últimos anos já esteja acontecendo longe das câmeras. E como sempre nesse esporte, o que ninguém falou antes é exatamente o que muda tudo depois. Comenta aqui o que faz mais sentido para você nesse cenário. A Audi já entendeu antes de todo mundo ou ainda vem uma reviravolta? E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se esse tipo de leitura de bastidores faz diferença para você, se inscreve no canal. Porque na Fórmula 1, quem entende o movimento antes, entende o futuro primeiro.